Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre alimentação natural. Hoje eu vou falar especificamente sobre a alimentação natural crua com ossos. Nós temos três modalidades de alimentação natural. A alimentação natural cozida, que é uma dieta mais parecida com a nossa, que é utilizado batata, carnes, tudo cozido, né? Vegetais cozidos ou crus, e algumas vísceras cozidas ou cruas também. Nós temos a alimentação natural crua sem ossos e a alimentação natural crua com ossos, que essa modalidade é a melhor que existe para o animal, para o cachorro. Porque é uma dieta que ela imita ao máximo a dieta que o cachorro tinha na natureza, que era uma presa, né? Então é carnes cruas, vísceras cruas, ossos crus e vegetais cozidos ou crus. Então hoje eu vou falar sobre essa modalidade de alimentação para vocês entenderem o quão ela é importante para a vida dos cães, para a saúde, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Henrique, eu sou médico veterinário há 10 anos e trabalho com nutrologia veterinária desde 2017. Só que, apesar de ser veterinário há 10 anos, eu praticamente nasci numa clínica, porque meu pai também é veterinário. E desde muito cedo eu convivo nessa clínica. Meu pai me deu emprego, me ofereceu um emprego desde muito cedo, desde criança. Ele me ofereceu um emprego para lavar canil. Aí depois virei secretário, office boy, entrei na faculdade, virei estagiário e aí finalmente virei veterinário. Só que eu posso dizer que eu tenho uma vivência clínica de quase 30 anos, justamente por estar a vida toda aqui na clínica. Então eu já vi muita doença, já vi muito caso clínico, já vi muitas coisas. Só que o que mais me chama a atenção, que eu acho mais interessante nesses 30 anos que eu acompanho a clínica, é a evolução dos cães no convívio com os seres humanos. Eu lembro quando eu era criança, os cães dos nossos clientes, eles não passavam do quintal, há cerca de 30 anos atrás. Era raro os clientes que tinham os cães dentro de casa. Aí foi passando os anos, as casas foram diminuindo, aumentando a quantidade de prédios, e os cães acabaram migrando para dentro de casa. E o convívio, a intimidade entre cães e os seres humanos aumentou, né? E com o carisma do cachorro, o cachorro foi conquistando cada vez mais os seres humanos. E de dentro de casa, passou uns anos, ele evoluiu para cima do sofá. Aí passou mais uns anos, nos dias de hoje, o cachorro do sofá hoje já está em cima da cama de muita gente. Não quero criticar se isso é certo ou errado, mas é a realidade hoje. E então isso indica que nunca na história os cães estiveram tão humanizados como nos dias de hoje. Só falta falar. Só que apesar dessa humanização, o DNA dos cães é o mesmo dos seus antepassados, que é um DNA muito parecido com os lobos e com os cães selvagens, que é um DNA 99,9% carnívoro. Ou seja, vocês tratam os cachorrinhos de você como bebê, como nenenzinho, mas você não sabe ou você esquece que tem um carnívoro dentro de casa. E é aí que começam os problemas, porque a alimentação desses cães está completamente errada. Os cães, eles não nasceram para... Na natureza, os cães, eles comiam 70% da dieta dos animais, dos cães, era proteína, era carne e ossos. E hoje, com as rações, a gente soca carboidrato, soca açúcar nesses animais. Além disso, farinha, xarope de milho, xarope de glicose, corante artificial, tem ração que tem até antibiótico. Então, com isso, a gente vê muita doença hoje em dia na clínica que com certeza está relacionada à alimentação. Eu vejo, na nossa rotina clínica, eu vejo muitas doenças, problema hormonal, doenças hepáticas, doenças renais e principalmente doenças de pele, aquelas alergias que não tem fim. Só que nós somos condicionados a achar que essa é a melhor, que a gente foi condicionado a achar que a ração
é a melhor opção para os cães. Eu, por exemplo, nos meus 5 anos de graduação, eu nunca tive nenhuma aula sequer sobre alimentação bioapropriada para cães, nenhuma aula sequer sobre nutrição canina. A nutrição que a gente tem na faculdade é muito voltada para a área de produção, bovinocultura, de corte, de leite, suinocultura, avicultura, então essa é a nutrição de produção animal. A gente nunca teve, eu não tive nada de nutrição canina, funcional, bioapropriada, biodisponível. Então eu me formei e a gente forma, e o veterinário reforça esse pensamento para os clientes. A indústria da ração ela é muito rica. Então esses congressos que a gente vai é muito patrocinado pela ração. Então a gente formou ouvindo que a ração tem muita tecnologia, é muito equilibrada e não pode dar comida. Foi isso que a gente aprendeu na faculdade. E a gente reforçou isso para o cliente. Só que ao passar de alguns anos, eu comecei a me interessar pela nutrição, mais especificamente pela nutrologia veterinária. E ao longo dos anos fui estudando, descobrindo várias coisas, e coisas essas que vocês vão ficar horrorizados ao longo do tempo, que for acompanhando a nossa página no Instagram. A ração, sim. A ração confere mais praticidade. Na correria do dia a dia, a gente chega em casa, pega o saco, já oferece para o cachorro, já está pronto. Não precisa fazer nada. Só que essa praticidade, a longo prazo, cobra um preço. E cobra um preço caro. Que são essas diversas doenças que a gente vê na clínica. O meu pai, na década de 70, ele já atuava na clínica veterinária. E nessa época, praticamente não existia rações comerciais. As pessoas davam mais restos de comida. E meu pai disse que nessa época era comum ele atender pacientes bem mais velhos. E ele não via doenças que a gente vê hoje. Inclusive ele me disse que ele já atendeu um paciente piquinês de 23 anos de idade, o que é inacreditável nos dias de hoje. Hoje eu pego paciente com 5, 6 anos, já com diabetes, com câncer, doença renal, isso aí está cada vez mais comum. Então eu tenho cada vez mais convicção que essas doenças e a diminuição da expectativa de vida dos animais está intimamente relacionada com a alimentação. Só que infelizmente os cães eles não têm opção sozinhos. Eles não podem ir no supermercado comprar uma carne ou ir na floresta caçar uma presa. Eles dependem de nós. E eu acho que por uma questão de amor a eles, a gente poderia mudar a nossa forma de pensar. E pensar da seguinte maneira, o tempo que a gente gasta preparando a alimentação deles é um tempo a mais que você vai ter de convivência com esse cachorro. É um tempo a mais que você vai gastar agora para evitar doenças futuras. É um tempo a mais que você vai proporcionar para ele uma dieta mais próxima com a que ele tinha na natureza. E isso é extremamente importante, porque a alimentação natural crua, ela tem inúmeras vantagens. Ela é uma alimentação muito mais bioapropriada, muito mais biodisponível, justamente por ela ser uma dieta que a gente procura imitar a presa que eles tinham na natureza. Então, com isso, nós eliminamos o consumo de substâncias sintéticas, artificiais e substâncias processadas. A ração, ela tem muita farinha processada, carnes de péssima qualidade, carnes podres. A pior parte que tem do frigorífico vai para as rações. E muito amido, né? As rações têm muito carboidrato amiláceo, né? Trigo, milho, sorgo, são tudo carboidratos inflamatórios. E o principal objetivo da alimentação natural, além de livrar os animais dos alimentos processados, é fortalecer o sistema imunológico. E fortalecer o sistema imunológico a gente só consegue a longo prazo. É um caminho árduo, um caminho longo, tem que ser regado dia a dia. Só que chega lá no final, você sente a diferença, você fala, finalmente meu cachorro tem saúde. Os benefícios você enxerga a olho nu, a pelagem, o animal fica mais alerta, mais ativo. Aí você leva no veterinário para fazer um check-up, exames de sangue, ultrassom, e
não dá nenhuma alteração. E é isso que eu vejo nos meus pacientes da nutrologia. E isso é muito gratificante, porque a gente vê na prática o quanto a alimentação natural muda a vida deles. Então, para vocês terem uma ideia mais ou menos do quão a alimentação natural, bioapropriada, é importante para a espécie canina e o quão os alimentos processados fazem mal para os animais, eu vou falar um pouco de fisiologia, algumas curiosidades interessantes sobre fisiologia e anatomia canina. Por exemplo, questão da amilase. Nós, seres humanos, temos a amilase salivar. A amilase salivar, ela serve para já quebrar o carboidrato na boca. E isso vai facilitar a digestão desse carboidrato. Os cães não têm essa amilase. Os cães, por eles não terem essa amilase, então isso explica a quantidade de doenças pancreáticas que a gente vê na clínica. Que isso sobrecarrega bem o pâncreas, porque o animal tem que quebrar o carboidrato e tem que secretar mais insulina e digerir aquele excesso de açúcar, aquele excesso de carboidrato que a gente coloca na ração. Então isso explica o porquê de tantas doenças pancreáticas que eu vejo na clínica. Com relação a enzimas, os cães têm bem menos reservas enzimáticas que nós seres humanos. Isso acontece porque na natureza o alimento que o animal comia era alimento cru. E o alimento cru é rico em enzimas, então eles foram adaptados a essa condição. Eles foram adaptados a alimentar de alimentos ricos em enzimas que é mais facilmente digeridas. Então eles têm bem menos reservas que a gente, ou seja, o Homo sapiens, né? Ele evoluiu cozinhando os alimentos, né? Descobriu o fogo, cozinhou e ele foi adaptado a milhares de anos a essa condição. Os cães não. Então, essa quantidade menor de enzimas, eles sofrem mais para digerir. Quanto mais processado o alimento, menos enzimas esse alimento tem. E isso sobrecarrega diversos órgãos do animal. Outra questão muito importante, o estômago dos animais é extremamente ácido. O pH do estômago do carnívoro, do cachorro, é em torno de 1,5. Gente, se brincar, isso aí derrete até aço. Porque eles foram adaptados na natureza a comer carne, ossos, né? E para digerir ossos ele precisa do pH mais ácido. Só que aí isso explica o porquê se você optar por migrar da ração para alimentação natural crua, isso explica o porquê a dieta tem que ser gradativa. Porque os cães que comem ração, o pH do estômago é totalmente alterado. O pH do estômago de um cachorro que come ração é em torno de 4, 5. Então, esse é um grande motivo que a dieta tem que se fazer uma transição orientada, uma transição... se o seu animal é saudável, você não precisa de um veterinário para prescrever uma dieta para o seu cachorro. Você pode fazer isso sozinho, só que você precisa estudar, entender e saber usar os alimentos, saber combinar os alimentos. E uma coisa importante nesse estudo é que você vai aprender que precisa fazer uma transição. Você não pode, de repente, de um dia para o outro, você não vou dar mais ração, aí você dá carne e osso, ele não vai conseguir digerir direito, pode ter vômito, diarreia. Outro detalhe interessante é que os cães têm 10.000 receptores de olfato a mais do que os seres humanos. Então isso confere um poder para o animal. Por exemplo, às vezes você tem um cachorro, você dá um osso para ele brincar, aí ele enterra. Aí depois de 5 dias ele desenterra, aí a pessoa entra em contato comigo desesperada, com medo. Nossa, doutor, meu cachorro desenterrou o osso e vai comeu aquele osso. Ele vai morrer, o que vai acontecer? Aquele olfato, que tem 10.000 receptores a mais do que nós seres humanos, consegue identificar se naquele alimento tem algo que ele não pode comer. Então o cachorro é muito inteligente. O olfato dele dá esse poder para ele saber se ele pode ou não ingerir determinados alimentos. Outro detalhe, o cachorro tem 42 dentes fortes, afiados, que morde a presa e rasga a carne. Diferente dos herbívoros que mastigam o alimento, jogando o alimento de um lado para o outro, os cães não, eles mordem a presa e rasgam, com a mandíbula potente. Então isso é mais uma evidência de que o seu cachorro é carnívoro.
papilas, os cães têm bem menos papilas gustativas do que nós, seres humanos. Então isso explica o porquê eles aceitam melhor alimentos processados. Porque se você colocar uma ração na boca, você vai ver o quão aquele alimento é horrível. Eu já experimentei de várias marcas e sei, quando era criança eu comia ração, não sei porquê, e eu sei o quão é horrível. Só que por conta eles terem menos papilas gustativas, ele tem um paladar menos seletivo com relação a alimentos processados. Então isso faz com que ele coma a ração. O cão ele está preparado para ficar até 5 dias sem comida, em jejum, não de água, mas de comida. Isso porque na natureza não era todo dia que eles conseguiam caçar. Então eles estão adaptados a essa condição de jejum. Porque se você imaginar um cão na natureza, por exemplo, vamos imaginar um cachorro, um bando, né? Eles caçam em bandos, matilha. Aí vamos supor que ele caçou um veado. Aí eles abateram o veado. Primeira coisa que eles vão comer são as vísceras. O fígado, o intestino. Aí depois vão brincar, tomar água no rio. Aí no segundo dia, aquela presa ainda vai estar lá, né? Aí provavelmente eles vão roer a carne dos ossos e já vão ficar bem saciados. Então no terceiro dia, esse animal vai ficar tão saciado que provavelmente ele não vai querer comer nada. Porque até então ele já vai ter ingerido carne, gordura, a parte probiótica do intestino. Então ele vai estar tão saciado que provavelmente ele não vai comer nada. E o interessante é que isso acontece nos meus pacientes da nutrologia. Os que comem alimentação natural crua com ossos, isso aí é comum, que o recomendado é comer uma vez ao dia. Aí tem dia que eles não querem comer nada, de tão saciado que eles ficam, então isso aí é normal. E aí às vezes a pessoa entra em contato comigo, nossa, meu cachorro não quis comer hoje, será que ele está doente? Aí eu falo, não, você tem que colocar na sua cabeça que agora ele está com um alimento que supre todas as necessidades biológicas dele. Um alimento que as vitaminas e minerais ali presentes são 100% disponíveis. Então esse cão, ele está nutrido, ele não só comeu, ele está nutrido. Então é normal, nessa modalidade de alimentação, o cachorro, ele ficar um período maior sem comer. Diferente de, mesma coisa, a gente que come carboidrato, se a gente come carboidrato toda hora, a gente sente fome toda hora, porque o pâncreas secreta insulina toda hora e toda hora a gente sente fome. O cachorro é a mesma coisa. O cachorro que come ração, bolachinha, toda hora ele vai sentir fome. Então isso é mais uma grande vantagem da alimentação natural. Aí voltando lá para a natureza. Aí no terceiro dia ele não comeu nada. Aí o que ele vai fazer? Talvez vai comer uma graminha para aumentar a questão de fibra, fazer um detox, né? Porque a natureza é sábia. O cachorro sabe o que ele precisa. Aí no quarto dia vai roer, comer osso, brincar, descansar. Aí no dia seguinte vai comer uma frutinha, ingerir uma vitamina que não tinha tido na presa, ou às vezes vai num ninho de passarinho e come um ovo. É mais ou menos assim que os cães viviam na natureza. Inclusive, eu fiz um safari em 2019 na África do Sul e eu tive o privilégio tem muita gente que não sabe, mas ainda existe cães selvagens. E eu tive o privilégio de vê-los pessoalmente na natureza e é assim que eles vivem. Então, isso aí já dá mais uma ideia do quão errado o seu cachorro está se alimentando. Bom, vamos falar um pouco sobre composição dos alimentos, para vocês terem uma ideia geral. Os alimentos eles são divididos em 3 classes: macronutrientes, micronutrientes e água. A água é a que está em maior composição da alimentação natural. Os macronutrientes são proteínas, gorduras e carboidratos. Os micronutrientes são as vitaminas e minerais. Então, a gente falando de proteínas, eu não preciso nem falar da importância das proteínas na dieta de um carnívoro, né? As proteínas, elas são responsáveis pela construção de todo um bloco estrutural, de todo um bloco muscular, toda a força, toda a imunidade de um carnívoro. Principalmente aquelas raças Bull, Pitbull, Bull Terrier, Bulldog, né? Que são aquelas raças que precisam da musculatura muito bem construída
para proteger essas articulações e evitar doenças ortopédicas. Então, para isso acontecer, a musculatura ela tem que estar muito bem constituída. Para você ter uma musculatura bem constituída, a proteína ela tem que estar muito íntegra, muito biodisponível. E numa alimentação cozida, já não tem essa biodisponibilidade igual na crua, apesar de já ser muito melhor que a ração. A ração é pior ainda. Então, na proteína crua, o animal ele tem a proteína mais bem biodisponível, e isso faz com que a musculatura se forme de uma forma que sustente bem e proteja essa parte óssea. Daí uma importância. E o que é muito comum também, às vezes eu tenho paciente que é alérgico a frango cozido, que tinha alimentação natural cozida e no frango ele tinha alergia. É comum, depois que ele migra para alimentação natural crua, ele não ter alergia, justamente por conta das questões das enzimas. Quando a gente cozinha o alimento, perde muitas enzimas e isso dificulta a digestão. Então, é comum cachorro ter alergia a frango cozido, aí a gente dá uma coxa de frango cru para ele na dieta crua e não acontece nada. Então isso é bem comum. Agora, com relação a carboidratos eu particularmente não gosto, porque eu sei o quão mal o carboidrato faz para o carnívoro, principalmente pacientes com câncer. Pra gente, o excesso de carboidrato já não faz bem. Agora você imagina para um cachorro que na natureza ele ingeria 70% de proteína. E hoje nas rações ele tem de 35% no máximo 40% de proteína nas rações. Tem uma quantidade de gordura e grande parte da constituição da ração é carboidrato. E o carboidrato, a ração, ela está muito ligada a esse processo de alergias. Porque esse excesso de carboidrato, esse excesso de açúcar que a gente soca no cachorro, ele vai causar inflamação intestinal, vai alterar a acidez do estômago, alterar a flora. E aí essa inflamação intestinal, ela vai refletir lá na pele. E você nem vai saber, nem vai pensar nisso. Então, essa alimentação que você está dando, muito carboidrato, pode ser o motivo do seu cachorro estar coçando muito. E na opinião de muitos pesquisadores, na minha opinião também, o carboidrato não é essencial para o carnívoro. Os aminoácidos são essenciais, mas carboidrato não. Porque eles viviam muito bem na natureza sem carboidrato. Não tinha ninguém lá na natureza cozinhando arroz, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Não tinha ninguém cozinhando para eles e eles não morriam sem carboidrato. Então, se eles vieram lá de trás e chegaram até aqui hoje vivos, é porque a dieta que eles tinham lá atrás era, sim, apropriada para eles. Muito diferente de hoje, que a gente vê tanta doença, tanta inflamação, tanta doença crônica, tanta alergia. E meu pai, na década de 70, é prova viva disso, me fala que a gente não via doença que a gente vê hoje. Então, se isso ocorre hoje, é porque algo está errado. E esse algo errado é esse excesso de carboidrato, esse excesso de açúcar que a gente dá pro cachorro. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Açúcar não é comida de carnívoro. E seu cachorro é carnívoro, você gostando ou não. Com relação a gorduras, ainda em macronutrientes, as gorduras é uma coisa que eu gosto muito. As minhas dietas são ricas em gorduras, os ossos são ricos em gorduras. E o equilíbrio entre gorduras vegetais e animais é muito importante, porque as gorduras elas fazem parte da membrana celular e da função de vários órgãos. Funcionamento dos hormônios, funcionamento do coração, funcionamento do sistema neurológico, tudo depende de gordura para funcionar bem. Só que a gente tem que identificar gordura boa de gordura ruim. E normalmente as gorduras boas são as gorduras dos alimentos naturais, por exemplo, a gordura da própria carne. Só que lógico, existem casos e casos, né? Se o seu animal ele tem algum problema de metabolização de gordura, se ele tem triglicéridos ou colesterol alto, aí sim restringir certos tipos de gordura é importante. Mas no geral, gordura só faz bem. E outra coisa importante é o equilíbrio correto de ômega 3 e ômega 6, ainda falando em gorduras. Porque tem gente que por conta própria taca azeite, taca ômega 3 de um lado, aí falta ômega 6 de outro, e isso vai causar inflamação.
e os marcadores inflamatórios vão ficar lá em cima. Então é importante você estudar um pouco, aprender a fazer a dieta correta, colocar o equilíbrio entre os nutrientes, balancear os alimentos da forma correta. Então, antes de você decidir migrar seu animal para alimentação natural, você precisa estudar, não é simplesmente dar restos de comida. E micronutrientes, temos as vitaminas e os minerais, né? As vitaminas permitem o funcionamento da comunicação química a nível celular. Então a gente tem que tomar cuidado que uma vitamina pode interferir na outra. Então o excesso de vitamina pode interferir na absorção de outras vitaminas. Então é importantíssimo que essas vitaminas estejam balanceadas. E o interessante é que em uma presa isso acontece. Quando o animal ingeria uma presa por inteiro, ingeria a musculatura, as vísceras, os ossos, então ele tinha esse equilíbrio na natureza. E a outra vantagem era que eram minerais e vitaminas 100% absorvidos. E os minerais e vitaminas dos produtos sintéticos, eles não são 100% absorvidos. Então por isso que é importante, se você for fazer alimentação natural crua, procurar oferecer uma presa por inteiro, na questão de variar, não dá sempre a mesma coisa. Você vai dar um tipo de carne uma semana, varia para frango na outra, as vísceras também é importante variar, então isso é muito importante. E os minerais é a mesma coisa. Então, quando a gente faz uma suplementação inadequada de minerais, isso pode desbalancear todo o organismo e o organismo entrar em colapso. Então, os rins que filtram o sangue e excretam os minerais, o sistema nervoso que precisa de minerais, o coração entre falência. Então, aí você vai ter uma falência generalizada de vários órgãos. Aí você me pergunta, por que tem tanta doença disso, doença daquilo? E tá aí, deficiência vitamínica, deficiência mineral, o seu animal ao longo dos anos não teve uma absorção correta de minerais, de vitamina D, que é um hormônio importante também. Aí vai refletir lá na frente com alguma doença hepática, alguma doença renal, e aí muitos veterinários não vão nem citar a alimentação, você também nem vai imaginar sobre a alimentação. Então, uma grande vantagem, um grande poder dos alimentos é a longevidade e a fantástica que isso causa na vida dos animais. É uma mudança muito drástica e cada vez mais que eu estudo nutrologia, mais fico fascinado por esse fantástico mundo da nutrologia veterinária. Então eu gostaria de só dar essa geral, pretendo fazer mais lives de mais assuntos e espero que vocês tenham gostado e tenham pelo menos aberto um pouco a cabeça de vocês em mudar a forma de alimentar o seu animal. Obrigado.